E se eu te dissesse que a vida vem há meses, talvez anos, enviando sinais para que você se afaste de certas pessoas, lugares ou situações? Hoje você vai descobrir os 5 alertas que o universo está enviando e que vão mudar completamente a forma como você toma decisões a partir de agora. Quantas vezes você ignorou aquela voz interior que dizia: "Isso não é para você"? Aquela intuição profunda que você sentia no peito, mas decidiu descartar porque parecia irracional, porque queria dar mais uma chance, ou simplesmente porque tinha medo da mudança. Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes da história, falava sobre como nosso inconsciente constantemente nos guia, mas a maioria de nós escolhe não ouvir. Nos próximos minutos, você vai descobrir como identificar exatamente quando a vida está implorando para que você dê um passo atrás, que feche ciclos, que se afaste para proteger sua energia e seu bem-estar. Cada um desses sinais vai revelar uma verdade que talvez você já suspeitasse, mas que não teve coragem de enfrentar. O primeiro alerta que você deve reconhecer é quando seu corpo começa a reagir fisicamente diante de certas pessoas ou situações. Jung falava sobre a sabedoria somática, essa inteligência profunda que habita em nosso corpo e que muitas vezes ignoramos. Você já percebeu como seu estômago se contrai quando está perto de alguém tóxico? Como sua respiração muda, torna-se mais superficial, mais agitada? Como aparece aquela dor de cabeça inexplicável toda vez que você entra naquele trabalho que detesta? Seu corpo nunca mente. Enquanto sua mente racional pode criar 1000 desculpas para justificar por que você deve permanecer naquele lugar que te machuca, seu corpo já sabe a verdade. Jung dizia que a neurose é o sofrimento de uma alma que não encontrou seu significado. E muitas vezes, esse sofrimento se manifesta primeiro no físico: insônia repentina, fadiga crônica, doenças recorrentes, tensão muscular que não desaparece. Pense naquele relacionamento que tira seu apetite, naquele amigo depois de cujas visitas você sempre acaba com enxaqueca, naquele familiar que faz sua pressão arterial disparar. Coincidência? Não é. É seu corpo gritando para você se afastar, que essa pessoa ou situação está consumindo sua vitalidade em vez de nutri-la. Faça este exercício agora mesmo. Feche os olhos por um momento e pense naquela pessoa ou situação que você suspeita que deveria deixar ir. Concentre-se em como seu corpo se sente quando você a imagina. Onde você sente tensão, seu coração acelera, seu estômago se contrai. Esse mal-estar físico é o primeiro alerta, o mais primário e honesto. Seu corpo está tentando protegê-la. O corpo tem sua própria linguagem e está constantemente se comunicando com você. Quando você aprende a escutá-lo, descobre uma bússola infalível que te guia para o que é bom para você e te afasta do que te drena. Comece hoje mesmo a prestar atenção nessas sensações físicas, nesse nó na garganta, nessa opressão no peito. Não são coincidências, são mensageiros. Está custando respirar quando você pensa nessa pessoa? Você se sente inexplicavelmente exausta depois de passar tempo naquele lugar? Seu corpo está lhe enviando o primeiro alerta de que você deve se afastar. E quando você honra essa sabedoria somática, quando decide priorizar seu bem-estar físico, você começa o caminho para a verdadeira cura. E é disso que falaremos no próximo ponto, porque se o corpo fala, as emoções gritam. O segundo alerta que a vida envia, quando quer que você se afaste, é a constante flutuação emocional inexplicável. Jung explicava que nossas emoções são mensageiras do inconsciente, sinais que nos revelam verdades que nossa mente consciente ainda não pode ou não quer processar. Se perto de certa pessoa ou em determinado ambiente você se sente constantemente insegura, triste, irritada ou ansiosa sem uma razão aparente, você não está exagerando nem sendo sensível demais. Sua alma está reconhecendo algo tóxico que sua mente racional ainda justifica.
Quantas vezes você disse a si mesma, não sei por que me sinto assim, depois de interagir com alguém? Quantas vezes tentou racionalizar esse mal-estar emocional, convencendo-se de que o problema é você e não a situação? Jung falava sobre o processo de projeção, onde atribuímos a nós mesmos os problemas que na realidade vêm do exterior. Você se culpa por se sentir mal, quando a verdade é que está recebendo energia negativa. Pense naquela amizade que sempre deixa você com uma sensação de vazio, ainda que aparentemente tudo tenha sido perfeito. Ou naquele relacionamento onde, depois de cada encontro, invade você uma tristeza inexplicável. Ou naquele trabalho onde, não importam suas conquistas, você sempre acaba sentindo que não é suficiente. Essas emoções discordantes são sinais claros de que algo não se encaixa, de que há uma dissonância entre o que dizem que você deveria sentir e o que realmente sente. Sua intuição emocional é poderosa. Jung a chamava de função transcendente, essa capacidade de perceber verdades além do evidente. Quando algo ou alguém não é para você, você sente. É aquele desconforto persistente, aquela sensação de estar fora de lugar, mesmo quando tudo parece perfeito na superfície. Faça este exercício. Pegue um papel e desenhe uma linha vertical. De um lado escreva pessoas, situações que me energizam e do outro, pessoas, situações que me drenam. Seja brutalmente honesta. Não pense no que deveria sentir segundo as convenções sociais, mas no que realmente sente. Quem está na coluna drenam. Esses são os relacionamentos dos quais a vida quer que você se afaste. Porque, sabe de uma coisa? Você merece estar rodeada de pessoas que te elevem, não que te afundem. Você merece ambientes que nutram seu espírito, não que o esgotem. Se algo ou alguém constantemente faz você se sentir menor, confusa, emocionalmente esgotada, esse é o segundo alerta. É a vida dizendo, isso não é para você. Há algo melhor esperando por você. Repita comigo. Confio em minhas emoções como guias sábias que me protegem. Me dou permissão para me afastar do que não me nutre emocionalmente, sem culpa nem justificativas. E quando você honra suas emoções, quando as trata como aliadas e não como inimigas, você começa a criar uma vida alinhada com seu verdadeiro ser. Porque as emoções negativas persistentes não são obstáculos em seu caminho. São sinais que mostram qual caminho você não deve mais seguir. E é disso que falaremos no próximo ponto. Porque há um terceiro alerta ainda mais sutil, mas igualmente poderoso, que muitas de nós ignoramos. O terceiro alerta que indica que você deve se afastar é quando seus valores fundamentais são constantemente desafiados ou ignorados. Jung falava sobre a individuação, esse processo de se tornar quem você realmente é, de alinhar suas ações com seus valores mais profundos. Quando você está em um ambiente ou com pessoas que te obrigam a comprometer o que realmente importa para você, a vida está dizendo claramente que esse não é o seu lugar. Você já se encontrou justificando comportamentos que vão contra seus princípios mais fundamentais? Já se surpreendeu dizendo, isso não é tão ruim, diante de situações que antes considerava inaceitáveis? Começou a duvidar de seus próprios valores porque os outros os questionam constantemente? Jung dizia que a personalidade só pode se desenvolver quando o indivíduo escolhe seu próprio caminho consciente e voluntariamente. Quando alguém ou algo te empurra constantemente a ser alguém que você não é, está impedindo seu desenvolvimento pessoal, está bloqueando seu caminho para a autenticidade. Pense naquele relacionamento onde constantemente você tem que fingir que certas coisas não importam para evitar conflitos. Ou naquele círculo social onde suas opiniões são sutilmente ridicularizadas. Ou naquele trabalho onde regularmente pedem que você haja de maneiras que vão contra sua ética pessoal. Soa familiar? É como se lentamente você estivesse perdendo partes de si mesma, como se sua essência estivesse se diluindo para se encaixar em moldes que outros criaram para você.
E um dia você se olha no espelho e mal reconhece a pessoa que vê, porque cedeu tanto, comprometeu tanto do que faz você ser você, que se transformou em uma versão diluída de si mesma. Essa erosão de valores não acontece da noite para o dia. É gradual, sutil, quase imperceptível. Começa com pequenas concessões que parecem razoáveis. Só desta vez, você diz a si mesma, mas essas pequenas concessões se acumulam e antes que perceba, você está vivendo uma vida que não reconhece como sua. Faça este exercício. Escreva os 5 valores inegociáveis em sua vida. Pode ser honestidade, respeito, liberdade, autenticidade, crescimento, o que for fundamental para você. Agora, avalie seus relacionamentos e situações atuais. Quais honram esses valores e quais os violam constantemente? Os que os violam são precisamente aqueles dos quais a vida quer que você se afaste. Você já se perguntou por que se sente tão vazia, apesar de ter tudo? Talvez seja porque esse tudo não está alinhado com quem você realmente é. Talvez seja porque você tem vivido segundo os valores dos outros, não os seus. Repita esta afirmação. Meus valores não são negociáveis. Comprometo-me a honrá-los em cada decisão, em cada relacionamento, em cada aspecto da minha vida. Vou me afastar sem culpa do que me pede para comprometê-los. Quando você vive alinhada com seus valores, experimenta uma paz interior que nenhuma aprovação externa pode lhe dar. E qualquer pessoa ou situação que peça consistentemente que você traia esses valores, não merece um lugar em sua vida. Não importa quanto tempo tenha estado lá ou quão profundo seja o vínculo. E é disso que falaremos no próximo ponto. Porque há um quarto alerta que é talvez o mais doloroso, mas também o mais libertador. O quarto alerta que indica que a vida quer que você se afaste é quando sente que está dando infinitamente mais do que recebe. Jung falava sobre a importância do equilíbrio nos relacionamentos, sobre como a troca saudável de energia é fundamental para nosso bem-estar psicológico. Quando constantemente você se sente esgotada, vazia, como se estivesse vertendo todo o seu ser em um poço sem fundo, é porque você está em uma dinâmica de desequilíbrio que eventualmente vai destruí-la. Você já se sentiu como a única que se esforça em um relacionamento? A única que liga, que pergunta, que se preocupa, que acompanha, a única que lembra datas importantes, que está atenta aos detalhes, que faz sacrifícios, a única que se adapta, que cede, que perdoa, enquanto a outra pessoa simplesmente recebe e recebe sem reciprocidade. Jung descrevia esse fenômeno como uma forma de vampirismo energético, onde uma pessoa absorve a vitalidade, a atenção e os recursos emocionais de outra sem dar nada substancial em troca. E o pior é que muitas vezes nos convencemos de que este desequilíbrio é normal, até mesmo nobre. Eu sou assim, gosto de dar sem esperar nada em troca. Dizemos a nós mesmas, como se o autossacrifício constante fosse uma virtude e não uma forma de autossabotagem. Mas a verdade é que nenhum relacionamento saudável pode se sustentar em desequilíbrio permanente. O amor verdadeiro, a amizade autêntica, até mesmo as relações profissionais produtivas, se baseiam na reciprocidade, nesse dar e receber que nutre ambas as partes. Pense naquela amizade onde sempre é você quem tem que iniciar o contato, onde seus problemas nunca parecem tão importantes quanto os dela, onde seu tempo e suas necessidades sempre ficam em segundo plano. Ou naquele relacionamento romântico, onde parece que você está sempre andando na ponta dos pés, se adaptando, fazendo malabarismos para manter tudo em equilíbrio enquanto a outra pessoa mal se esforça. Soa familiar? É doloroso reconhecer, mas esses relacionamentos desequilibrados estão drenando sua energia vital. Estão roubando a possibilidade de experimentar conexões verdadeiramente nutritivas e recíprocas. Faça este exercício. Por uma semana, mantenha um diário de suas trocas energéticas. Anote quanto você dá, tempo, atenção, favores, apoio emocional,
e quanto recebe em cada relacionamento importante. Não faça isso com ressentimento, mas com genuína curiosidade. No final da semana, observe os padrões que emergem. Onde você está constantemente em déficit? Esses são os relacionamentos que você deve reconsiderar. Porque aqui está a verdade que talvez ninguém tenha lhe dito. Dar sem receber não te faz mais nobre, te faz mais vazia. E, eventualmente, você não terá nada para dar, nem mesmo a si mesma. Repita comigo: eu mereço reciprocidade. Minha energia é valiosa e merece ser honrada. Comprometo-me a investi-la apenas onde seja apreciada e correspondida. Quando você começa a valorizar sua própria energia, a tratá-la como o recurso precioso que é, as dinâmicas ao seu redor começam a mudar. Algumas pessoas se afastarão, desconfortáveis com sua nova postura de autorrespeito. Deixe-as ir. Outras se adaptarão, aprendendo a valorizar o que antes davam como certo. E novas pessoas entrarão, atraídas por essa energia equilibrada que agora você projeta. E é disso que falaremos no próximo ponto, porque há um quinto alerta, talvez o mais sutil, mas o mais definitivo de todos. O quinto e último alerta que indica que a vida quer que você se afaste é quando, apesar de todo o seu esforço, toda a sua dedicação e sacrifício, você sente que está estagnada, que não há crescimento, que está repetindo os mesmos padrões uma e outra vez sem avançar. Jung falava sobre como a estagnação é contrária à natureza humana, sobre como fomos projetados para evoluir constantemente, para nos expandir, para nos transformar. Você já se sentiu presa em um ciclo interminável das mesmas conversas, os mesmos conflitos, as mesmas promessas não cumpridas? Já notou como, apesar de todo o seu esforço para mudar as dinâmicas, sempre volta ao mesmo ponto de partida? Já se perguntou por que, depois de anos, continua tendo os mesmos medos, as mesmas inseguranças, os mesmos bloqueios quando está nesse ambiente ou com essa pessoa? Jung dizia que até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Muitas vezes permanecemos em situações que não nos permitem crescer porque há lições que não aprendemos, padrões que não reconhecemos. Mas uma vez que você os reconhece, uma vez que entende por que se sente estagnada, permanecer se torna uma decisão consciente de autossabotagem. Pense naquele relacionamento que, depois de anos, continua exatamente no mesmo ponto, com os mesmos problemas não resolvidos, as mesmas promessas vazias, os mesmos ciclos de esperança e decepção. Ou naquele trabalho, onde, apesar de sua dedicação, você continua se sentindo subvalorizada, invisibilizada, sem oportunidades reais de crescimento. Ou naquela amizade que, em vez de evoluir com você, mantém você ancorada em versões passadas de si mesma, em comportamentos e dinâmicas que você já superou em outros aspectos de sua vida. A estagnação é uma forma de morte lenta. Rouba nossa vitalidade, nossa esperança, nossa possibilidade de nos tornarmos nossa melhor versão. E muitas vezes, a única forma de romper essa estagnação é se afastando, cortando com aquilo que mantém você nesse ciclo interminável de mediocridade e conformismo. Faça este exercício. Imagine que se passaram 5 anos e você continua exatamente na mesma situação, com as mesmas pessoas, com os mesmos problemas não resolvidos. Como essa imagem faz você se sentir? Produz paz ou ansiedade? Inspira ou deprime? Se a ideia de continuar assim por mais 5 anos gera um nó em seu estômago, esse é o quinto alerta. É a vida dizendo que é hora de soltar, de dar um passo ao lado, de buscar novos horizontes. Porque o verdadeiro crescimento muitas vezes requer separação. Requer distância do familiar, do confortável, do conhecido. Requer a coragem de adentrar o desconhecido, confiando que do outro lado espera uma versão mais plena, mais autêntica, mais viva de você mesma. Repita comigo: escolho o crescimento sobre o conforto, escolho a evolução sobre a estagnação. Dou-me permissão para me afastar de tudo o que não me permite expandir,
mesmo que seja doloroso, mesmo que seja aterrorizante. Porque aqui está a verdade que transformará a sua vida. Às vezes, o melhor que você pode fazer por si mesmo é se afastar. Afastar-se de relacionamentos que drenam, de trabalhos que diminuem, de amizades que limitam, de ambientes que sufocam. Afastar-se não por raiva, não por ressentimento, mas por amor próprio. Afastar-se não como uma forma de fuga, mas como um ato de coragem. Afastar-se para criar espaço para o novo, para o melhor, para o que você realmente merece. E quando você honra esses 5 alertas, quando escuta seu corpo, suas emoções, seus valores, quando exige reciprocidade, quando escolhe o crescimento sobre a estagnação, algo mágico começa a acontecer. A vida começa a se abrir de maneiras que você nunca imaginou. Pessoas que realmente valorizam você entram em seu mundo. Oportunidades que realmente inspiram aparecem. Você começa a se sentir mais leve, mais livre, mais você. Porque no final, afastar-se do que não é para você é o primeiro passo para se aproximar do que é. Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconhece essas verdades. Algo em você sabe que merece mais, que é capaz de mais, que está destinada a mais. Algo em você está pronto para dar esse passo, para honrar esses alertas, para escolher a si mesma acima de tudo mais. Escreva abaixo nos comentários: escolho ouvir os alertas da vida. Escolho me afastar do que não me nutre para me aproximar do que me faz florescer. Declare isso não apenas para que os outros vejam, mas para que você mesma o reconheça como um compromisso consigo mesma, como um pacto de amor próprio. Lembre-se, como dizia Jung, você não é o que aconteceu com você, você é o que escolhe ser. E hoje, neste momento, você tem a oportunidade de escolher a liberdade, a autenticidade, o crescimento. Você tem a oportunidade de honrar esses alertas que a vida tem lhe enviado e dar o passo em direção a uma existência mais plena, mais alinhada, mais verdadeira. Inscreva-se neste canal se quiser continuar descobrindo verdades que transformarão sua vida de dentro para fora. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E compartilhe esta mensagem com aquela amiga que você sabe que precisa ouvi-la. Porque a mudança real começa quando reconhecemos os alertas e temos a coragem de agir em consequência. E você, agora mesmo, deu o primeiro passo.